Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Lima. Eu resolvi gravar umas aulas para o concurso de matemática, de professor de matemática, que vai ser dia 8 de agosto, a prova do estado de São Paulo, professor do estado de São Paulo. Então, eu resolvi gravar essa primeira videoaula com a bibliografia específica para professor de matemática. Eu comprei essa apostila e aqui eu estou lendo o edital. Aí eu vou focar mais no conhecimento específico, que serão 20 questões que vão cair, né? 10 das questões gerais e 20 da específica. Daí eu vi aqui no edital, ó, na página 125, a bibliografia. A primeira é o Ambrósio Biratã, Educação Matemática da Teoria Prática, 23, edição Campinas Papiros 2017. E eu comprei na apostila e tem tudo prontinho, ó. Quem quiser o link da apostila pode me chamar no WhatsApp 11 97568 0050 que eu passo o link que eu comprei. Porque hoje eu vou fazer a aula da primeira bibliografia. Amanhã eu vou tentar fazer essa da segunda, mas vamos lá para a primeira. Ambrósio, eu só vou ler, tá bom? Não vou explicar nada porque não dá tempo mesmo. Certo. Ambrósio Biratã, Educação Matemática da Teoria Prática. O início do livro é dedicado à explanação da origem do conhecimento, sua organização intelectual e social, idem sua difusão. Para o autor, a aquisição do conhecimento do presente ocorre por meio da comunicação, como resultado de todo um passado individual e cultural, visando a aplicação de ações e estratégias que ocorrem no presente e se projetam no futuro. Esse conhecimento que gera não somente pela necessidade humana de sobrevivência, mas também por meio do fenômeno da transcendência, razão pela qual o homem vive inquieto. Isso o move a satisfazer um desejo constante de projetar-se no futuro, fruto de sua ambição e insatisfação com o presente. Segundo o autor, a visão humana é o sentido que mais capta as informações da realidade. Sendo assim, cada indivíduo, por pensar de forma distinta, contribui na sua modificação. É através da vida em sociedade que ocorre a difusão do conhecimento, pois nela se manifestam as diversas culturas. Na segunda metade do século XV, época das grandes navegações europeias, houve um processo notável de interculturalidade no qual se originou a ciência moderna, caracterizando-se como um processo de globalização. Hoje se vive tempos modernos, nos quais a matemática e as informações são vinculadas por meio de comunicação de massa, gerando relações interculturais pela troca constante de conhecimentos. Por isso, segundo o autor, não se justifica a existência de um currículo nacional relacionando idade e série, uma vez que esse modelo de educação mostra-se ultrapassado. O ensino da matemática não se deve justificar pela mera observância de se seguir criteriosamente uma série de pré-requisitos, com o intuito de aprender por aprender. Entretanto,
de forma mecânica, por exemplo, dizer ao aluno que é importante estudar função exponencial, pelo simples fato de que servirá como base para os estudos dos logaritmos. Interessante é aprender de forma moderna, contextualizada com o mundo de hoje. O Biratã sintetiza o fazer matemática por meio da união de 3 radicais: etno, que significa realidade natural e sociocultural; segundo, a materna, que é manejar e agir; e tica, que são as habilidades. Etno, matemática. Etno, realidade natural e cultural. Matema, que significa manejar e agir. E tica, que significa habilidades. Formando etnomatemática, constituindo-se um novo conceito de matemática, mais amplo, pois abrange não somente o ensino por um fim em si mesmo, mas também uma matemática que busca uma aproximação com as condições sociais e naturais de cada região. Dessa forma, esse conceito reflete uma ciência preocupada não somente com o conhecimento do professor, mas também com sua forma de ação, ou seja, ele precisa saber manejar, possuir técnicas que permitam o aprendizado. Embora a realidade passada seja diferente das motivações do presente, importa fazer uma breve introdução à matemática e à sua história. Na pré-história, surgiu a necessidade de contagem, basicamente através do emprego dos dedos e das pedras. Por sua vez, a antiguidade mediterrânea marcou o início de uma manifestação de geometria, que foi aplicada pelos egípcios às margens do rio Nilo, através da utilização de cordas na demarcação de terras que eram submersas por enchentes, representando uma fonte singular de fazer matemática. Sintetizando a história, que é praticamente ocidental, destaca-se a obra Os Elementos, de Euclides de Alexandria, 306 a.C., que reúne vários livros contendo postulados e demonstrações geométricas. Esses foram utilizados ao longo dos anos, até a história moderna, época do período renascentista. No século XVI, René Descartes introduziu um novo modelo geométrico, associando a cada elemento da geometria ponto e reta. Parei no ponto e reta. Aqui. Uma estrutura algébrica definida num plano, geometria analítica. É importante destacar que, a partir da utilização do plano cartesiano, Newton e Leibniz, acho que é assim que se fala, né? Leibniz descobriram o cálculo diferencial e integral no século XVIII. No Brasil, predomina o ensino da matemática europeia, herança colonial portuguesa. Para muitos saudositas, a educação matemática brasileira, de outrora, era mais profunda. Contudo, o rendimento escolar era baixo, como nos dias atuais. Com o intuito de remodelar o ensino, em 1960, na cidade de São Paulo, foi criado o GREM, que significa G de Grupo de Estudos de Educação Matemática, liderado por Oswaldo Sangiorgi. Hoje, a matemática tem outra natureza, com maior rigor científico.
exigindo currículos modernos, sobretudo adaptados à teleinformática e às características locais de cada região. Geralmente, as escolas não fazem uso do instrumento que a lei lhe permite, a fim de regionalizar o ensino, permanecendo com o currículo estruturado apenas na base nacional. Para o autor, os métodos avaliativos, tais como as provas, os exames, os questionários e similares, são formas errôneas de avaliar e têm como consequência rendimentos baixos em todos os níveis, maiores índices de reprovação, repetência, evasão e não preparam o aluno para o exercício da cidadania. Mais adiante, o autor define currículo como uma estratégia para a ação educativa, dividindo em objetivos, conteúdos e métodos. No entanto, a eficácia do currículo está ligada exatamente ao desequilíbrio desses três elementos, pois geralmente os conteúdos ensinados não atendem aos objetivos da disciplina, tampouco se adequam aos métodos de ensino. Ambrósio apresenta uma nova proposta de avaliação escolar, que não consiste numa prova escrita, mas na elaboração de um relatório que conterá a síntese da aula. Essa forma de avaliar contempla a função de medir a capacidade de o aluno sintetizar ideias em espaço e tempo pré-definidos. Neste processo, o professor também é avaliado. Não cabe a ele reprovar o aluno. Outro método apresentado é a elaboração de resumos analíticos de livros e revistas, uma vez que, segundo o autor, o trabalho monográfico promove o exercício da escrita, contribui na formação discente. Para o Biratã, a prova diz pouco sobre a aprendizagem, pois após 3 meses, depois de fazê-la, o aluno esquece boa parte do que estudou. O ato de mensurar capacidade e de selecionar cidadão não é o objetivo da educação. Nesse sentido, o importante é realizar projetos em grupo, pois através dessa interação processa-se o aprendizado. O Biratã defende a necessidade de pesquisa em educação matemática. Para o autor, esse é o instrumento que permite o elo interativo entre teoria e prática. O papel do professor ganha um novo sentido: gerenciar o processo de aprendizagem, pois ser pesquisador difere de mero treinador para exames. Essa nova realidade requer a transferência de conhecimento integrado aos valores da sociedade, principalmente em tecnologia e informática. O aprendizado é mal sucedido devido a uma má formação do professor, que muitas vezes não procura conhecer a situação psicossocial do aluno, permanecendo no sistema de transmissão de conteúdos obsoletos. O bom professor controla suas emoções, não permite que os seus problemas pessoais atrapalhem a aula. Mantém um clima afetivo na classe, exerce o saber político e conhece a disciplina que leciona, sobretudo com amor e dedicação. É preciso despertar o aluno para sentir prazer em aprender, evitar pegadinhas nas avaliações e ensinar com seriedade. O desenvolvimento escolar acontece por meio da interação em sala. O conhecimento surge à medida que se educa com ética, preparando o educando para o exercício da cidadania. Todavia, ainda é comum conduzir o ensino de forma tradicional, aplicando aos currículos o modelo cartesiano, que se caracteriza numa distribuição fragmentada de conteúdos
a fim de realizar uma posterior junção das partes. Dessa forma, isso eu estou na 3. Partes. 3. Agora a próxima é a 4. 4. Vamos lá? Entretanto, quando afirma que não cabe ao professor, isso, junção das partes. Parei aqui na página 2, vou para a página 3 da apostila. Página 3. Dessa forma, busca-se a compreensão da totalidade, por meio do exercício da cognição. Infelizmente, rejeita-se um currículo dinâmico, articulado com experiências individuais e coletivas. O que se observa é uma metodologia pré-definida, descontextualizada da realidade atual. Para o autor, o novo currículo deve contemplar a socialização de conhecimentos entre professores e alunos, como resultado de uma tarefa comum. E para facilitar e estimular essa tarefa, a estratégia desenvolvida pelas sociedades é a educação, sendo uma ferramenta que dá a cada indivíduo a oportunidade de atingir plenamente o seu potencial criativo. Mais adiante, o autor faz comentários sobre a prática na sala de aula. O professor deve ter sua formação continuada, pesquisar constantemente, buscar explicações e porquês no âmbito do seu trabalho. Uma aula torna-se interessante quando se trabalha com elementos do dia a dia, velocidade, distância, que facilitam as demonstrações de fórmulas. Explorar a utilização de trabalhos manuais, por exemplo, ajuda o aluno a compreender melhor a disciplina. A forma de pesquisa predominante na educação, que consistia na coleta de dados e elaboração de estatística, denominou-se quantitativa. Contudo, tornou-se necessário investigar o indivíduo, a sua complexidade, inserção e interação com o ambiente sociocultural e natural, constituindo-se numa investigação qualitativa. Deve-se evitar a rotina nas aulas. Contudo, o fundamental não é mudar o arranjo dos móveis da sala, mas que o professor tome novas atitudes. É importante programar o tempo de duração da aula, fazer conferências, apresentar transparências e outros recursos, uma vez que, se eliminar apenas as aulas expositivas na lousa, não é suficiente para tornar a aula interessante. A globalização intensificou-se, interligando os povos. Nesse sentido, é preciso respeitar as diversidades culturais. A matemática do índio supre sua necessidade. O operário das classes populares vive sua realidade. Porém, a matemática do dominador é imposta violentamente sobre o dominado. Causa de muitos suicídios em comunidades indígenas. É o momento de praticar a etnomatemática, ciência pela qual engloba novos valores, preocupando-se não somente com a matemática nas diversas etnias, mas também com os contextos naturais e socioeconômicos de cada povo, etno, trabalhando técnicas e habilidades. Tica, uma arte de saber conviver. Matema. O magistério é uma das profissões mais estressantes, principalmente no Brasil. Além das dificuldades intrínsecas à profissão, temos um dos mais baixos índices salariais do mundo. Contudo, educar é agir solidariamente, com espírito de cooperação, respeitando a ética da diversidade, é envolver-se de paz interior
e promover a paz mundial. A obra revela uma preocupação do autor em educar respeitando as diversidades socioculturais. Entretanto, as condições socioeconômicas dos estudantes brasileiros não são as melhores, pois, em muitos lugares, o aluno assiste aula com fome e outros vão à escola por causa da merenda, só por causa da merenda, que às vezes não possui substância. É uma situação fruto do desemprego e subemprego que vivem as famílias. Assim, o professor deve observar o perfil do seu aluno como um todo, ensinando e avaliando cautelosamente, pois as circunstâncias adversas que vivem alguns alunos diminuem o rendimento escolar. O Biratã valoriza a realização de projetos em grupo. No entanto, percebe-se a participação não efetiva de todos os componentes, sobrecarregando 2 ou 3 alunos. Dessa forma, apenas esses aprendem e os demais ficam com o conhecimento de maneira superficial. A proposta de avaliação, através da realização de relatórios de aula, demonstra uma intensa preocupação do autor com o feedback do processo de aprendizagem, em oposição ao sistema meritocrático de avaliar. Entretanto, quando afirma que não cabe ao professor reprovar o aluno, de que forma estou na página 3, vou para a página 4. O conhecimento do aluno será mensurado? Que parâmetros de avaliação devem ser utilizados? A intenção de promover o exercício da escrita é excelente, mas o processo de aprendizagem não pode entrar em conflito com o processo avaliativo. Cada etapa escolar tem o seu momento. É necessário se mensurar o conhecimento adquirido, seja através de prova escrita, aplicando-se parâmetros numéricos, seja através de conceitos, ou por meio de outro método. E quando se fala em avaliação contínua, os discentes ficam tensos, pois imaginam que a tudo o que fizerem será atribuído uma nota, valerá ponto, e não ficam à vontade com o aprendizado. Desenvolva-se sem obstáculos. Então, eu vou parar por aqui esse resumo do livro do Ambrósio, Educação Matemática da Teoria Prática, 23, edição, Campinas Papiros 2017. Esse resumo desse livro eu retirei de uma apostila que eu comprei, que quem quiser o link dessa apostila só me chama no meu WhatsApp, 11 97568 0050, eu sou a professora Luciana. Me chama lá que eu mando o link da apostila para você poder ir já lendo, que eu só vou ter tempo para fazer um autor por dia. Já é uma ajuda, né? Para quem não tem tempo, só clica ali na aula e vai escutando, né? Lavando uma loucinha, fazendo uma coisinha ou só se concentrando na aula. Quem quiser a apostila, me chama no WhatsApp. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, aí você vai ficar sabendo a hora que eu colocar a próxima aula, tá bom? Por hoje é só, fica com Deus. Muito obrigada pela atenção. Boa prova, bom concurso, vai dar tudo certo, só depende de você. Um abraço, tchau, tchau.